Bom, eu tenho um salário de mais de R$ 12.000 por mês, sem vender curso, sem aparecer, sem ser influencer, só vendendo produto físico pelo WhatsApp com o Facebook. E nesse vídeo aqui, o meu intuito é explicar um pouco mais para vocês como que isso funciona, como que eu cheguei até esse patamar, como que eu pretendo subir de patamar também. Então, nesse vídeo aqui eu vou tentar explicar um pouquinho sobre a minha história, como que eu cheguei até aqui, quem que é o João Belusso, a pessoa que está aqui com vocês conversando e comentando sobre tudo isso. E claro também, né, vou tentar passar algumas dicas, um pouco do meu conhecimento e de tudo que eu aprendi ao longo desses mais de 2 anos de marketing digital e inúmeros erros e aprendizados que eu tive durante todo esse processo, tá? Então, de novo, tô com uma colinha aqui do lado que de vez em quando eu vou ficar dando umas olhadas, mas eu já quero começar explicando um pouquinho sobre o que eu vendo, como é que eu vendo, o que eu rodo. Bom, atualmente eu vendo produtos físicos nutracêuticos pelo WhatsApp. E para o cliente chegar no meu WhatsApp, eu rodo anúncio no próprio Facebook, Instagram, no Meta Ads no geral. Então a gente vai, faz uma espionagem de anúncio, acha os anúncios campeões, modela esses anúncios, não copia, modela esses anúncios. Depois de modelar esses anúncios, a gente vai, sobe 5, 10, 15 testes de criativo no próprio Facebook, no Meta Ads no geral. E desses 15 criativos, busca ali validar um, dois criativos. Tá, pronto. Então a gente tem um anúncio ali, beleza. Quando a pessoa ela cai no nosso WhatsApp, ela é atendida automaticamente por um bot. Pode pesquisar aí. O nome dele é Bot Conversa. A ferramenta não importa muito, podia ser várias outras. Tem o Black Conversa, tem o Bot Conversa, tem até o ManyChat, eu acho que tá fazendo isso daí agora. Mas o nosso intuito é que esse bot ele responda o lead extremamente rápido. O lead é o potencial cliente ali que entra no nosso WhatsApp. E quando a gente consegue fazer essa pessoa entrar e a gente consegue responder muito rápido ela, o que vai acontecer é que tem mais chances da gente vender. Então, quanto mais chance tiver da gente vender, maior é o lucro. Então a gente vai conversando ali pelo bot com ela e tudo, e no final ela faz a venda. Mas hoje parece fácil, hoje parece simples, mas isso não começou assim. E a real é que se você me conhecesse há 2 anos atrás, você diria que tudo isso que eu tô fazendo hoje é quase impossível. Eu era aquele cara que sempre tive um computador, então eu passava quase que o meu dia inteiro, quando eu não tava na escola, jogando, vendo vídeo, assistindo série, comendo. Era aquele cara, o cara que passava o dia inteiro no computador sem fazer nada. Eu jogava até de madrugada, mas a gota d'água foi quando eu tive que me mudar de cidade obrigatoriamente. E eu não queria que sempre que qualquer coisa acontecesse assim, eu tivesse que mudar de cidade, por conta que meu pai ele tem um emprego como um treinador de goleiro. Então acaba que sempre que o contrato dele acaba, a gente vai para outro clube e troca de cidade, troca de amigo, troca de escola, perde pessoas. E eu não queria mais que isso acabasse acontecendo. Então eu precisava de um jeito de conseguir dinheiro para, se isso viesse a acontecer de novo, eu conseguisse me manter aonde eu queria estar efetivamente, sabe? Então, assim, e eu sempre tive essa vontade de ganhar dinheiro, porém nunca foi aquele desejo ardente, sabe? E esse desejo só veio depois dessa transição, onde eu tive que largar pessoas que eu gostava muito, amigos, uma escola que eu gostava muito de estudar, e tudo isso acabou ficando para trás justamente nesta transição. E foi isso que me deu motivos e garra. Só que mesmo tendo motivo, motivação, eu não tinha uma das principais coisas, que é a disciplina. Eu queria, só que eu procrastinava muito. E um dos meus principais erros que eu tive, eu acho que ao longo de toda a jornada, e até hoje eu enfrento um pouco disso, é de procrastinação. E muita procrastinação. E o pior de tudo é quando essa procrastinação vem disfarçada de algo bom. Porque lá no meu início eu lembro que eu não ficava jogando, mas eu ficava 4 5 6 horas do meu dia planejando uma rotina e fazendo planejamentos do que eu ia fazer no dia. Eu passava quase que meu dia inteiro planejando o que eu ia fazer no dia e daí nunca dava tempo de eu fazer o que eu precisava. E ou estudando coisas inúteis. Eu estudei um monte de coisa que eu nunca usei na minha vida e nunca vou usar, por conta que simplesmente eu não tinha clareza, eu não sabia do que eu precisava. Eu procrastinava sendo produtivo. Era uma procrastinação que não me levou pra lugar nenhum, só me fez perder tempo. Eu achava que eu tava no caminho certo, só que eu só tava fazendo coisa completamente inútil. E um outro erro também foi
eu ainda tinha muito essa questão de jogos, então eu achava que a diversão era a prioridade. Eu chegava em casa, fazia um café, ia jogar e depois só, depois eu resolvo isso. Depois eu faço. E quando eu ia ver já era de noite, daí eu já tinha que dormir porque tinha aula no dia cedo e não dava tempo de fazer as coisas que eu precisava. Então assim, muito cuidado com essas duas coisas, muito cuidado, porque isso destrói. Eu quase desisti do marketing digital por isso, por conta que foram 8 meses sem fazer nenhuma venda. Só que foram 8 meses quase basicamente sem se esforçar. Eu achava que eu tava me esforçando, mas eu não tava me esforçando. E acabou que eu demorei demais pra agir. Foram 8 meses onde eu fiquei parado, sem saber nada do que fazer. Eu fazia uma coisa aqui, fazia uma coisa lá, só que nunca ia até o final em nada. E eu nunca conseguia realmente ali ter uma constância, uma estabilidade em algo. Então assim, eu tentava ali um mês mais ou menos um negócio, só que eu tentava daquele jeito que eu não tentava, sabe? Mas na minha cabeça eu tava tentando. Passava um mês, não vinha resultado, trocava para outro lugar. Passava um mês e foi indo, até que chegou um ponto que eu disse, não, tem algo de errado. Parei, pensei, revi muitas coisas e daí foi quando eu foquei em uma coisa só, que foi nessa questão de nutracêutico pelo WhatsApp. E foi quando 2 meses depois disso pingou a primeira venda. 3 meses depois disso eu já estava fazendo mais de um salário mínimo. E menos de 6 meses depois eu tinha feito meus primeiros 10 mil reais vendendo produto pela internet. Bom, e cerca de 1 ano e meio depois de ter conquistado a minha primeira venda, eu consegui tudo isso daqui de placa. Eu sei que hoje em dia, placa de faturamento, essas coisas assim, não é mais aquilo que era há 2 anos atrás quando eu comecei, por conta que, vamos ser sinceros, o tanto de coach meeting com placa da Giveify é brincadeira. Mas, pra mim, isso significa muito, porque eu sei que tudo isso daqui foi conquistado sem passar por cima de absolutamente ninguém, ajudando as pessoas e principalmente sem nunca ter vendido um curso. Então a gente tem essa daqui, que é de 10 mil em uma das plataformas, esta daqui, que é de 50 mil em outra plataforma, tem essa daqui, que é uma de 25 mil, quer dizer, de um produto em específico. Aí ó, foi. Essa daqui, que é de 50 mil nesse mesmo produto. Daí tem essa daqui, que é de 100 mil neste mesmo produto. Temos esta daqui, que é uma das mais bonitas na minha opinião. Pera aí, que eu acho que vai ficar muito perto. Aqui, ó. Enfim, e daí tem essas duas últimas aqui, que é uma de 50 e uma de 100 mil, que daí são de plataformas. E já tá pra chegar uma de 250 mil desta daqui. Bom, as placas de faturamento, que nem eu disse, hoje em dia elas não representam mais quase nada depois dessa banalização que fizeram com o mercado no geral. E então vamos falar de algo que realmente vai fazer alguma diferença na tua vida. Como que eu, João Belusso, consegui mudar a minha vida, a vida das pessoas próximas de mim, e como que eu consigo manter ali, porque eu ainda moro com os meus pais, então assim, pô, era tão ruim toda vez que eu queria sair com a minha namorada, ter que pedir dinheiro emprestado pra eles e tudo. Hoje em dia, eu já comando a minha realidade. E, assim, isso é tão libertador e bom, mas como que eu consegui isso? Bom, foi difícil, foi um caminho longo, como eu falei, mas basicamente quando eu parei e disse, eu vou seguir esse caminho aqui, e eu segui esse caminho específico até o final, deu certo. E esse caminho foi vender produto pelo WhatsApp. Eu nada mais fiz do que vender, o que é uma arte do ser humano de muito tempo atrás, só que pelo WhatsApp. E é o que as pessoas precisam e querem. Então eu vendo suplementação, que seria de nutracêuticos, tá bom? E como que, se você quiser aí, ó, vou passar um passo a passo aqui, caso você queira começar. Primeiro, você tem que encontrar algum produto físico validado em alguma plataforma. Pode ser na Kid, Bright, Monetize, qualquer uma dessas. Encontrou um produto bacana, bom? Eu gosto de nicho grande. Quanto maior o nicho, melhor para iniciantes, na minha visão. Depois disso, eu vou tentar achar outras pessoas que rodam produtos no mesmo nicho e vou entrar no funil delas. E vou ver, como que elas estão vendendo, o que elas estão falando. No caso, vou entrar na conversa delas como se eu fosse um potencial cliente e vou ver, elas dizem isso, dizem aquilo, e eu vou pegar todos esses pontos em comum e vou montar o meu funil. Inicialmente eu gravaria os áudios na hora para não ter que pagar nenhuma ferramenta e já faria as primeiras vendas.
Depois disso, eu já vou escalando, escala, coloca mais verba para anúncio, vê mais retorno vindo e vai aumentando. Contrata gente, a gente já tá com pessoas aqui na equipe, tudo. Já tivemos ali mais de 5 atendentes na nossa equipe, temos funcionários até hoje e sempre visando esse crescimento, sabe? Então, mas eu já tô fazendo 10 mil por mês. Não para aí, continua e continua mesmo. Então assim, a pessoa chegou ali, já remodelou ali o funil, grava o áudio na hora, fecha a venda, a pessoa ali, vocês já vão entendendo os padrões, vai vendo o que as pessoas estão fazendo, modela isso, junta o de todo mundo e tenta replicar. Nada mais do que fazer um Frankenstein de um monte de pessoas que rodam isso e funciona. O mesmo vale para anúncio. Abre a biblioteca de anúncio do Facebook, pesquisa lá, biblioteca de anúncio do Facebook, e pesquisa o termo mais viral do teu nicho. Eu vou usar o nicho de emagrecimento. Vou pesquisar lá, emagrecimento, emagrecer. Vou usar o nicho de pele. Pesquisa lá, rugas, pele flácida. Nicho de cabelo, calvície, cabelo. E por aí vai. E depois de tu já ter anúncio, funil validado, é só tu rodar e ganhar o teu dinheiro. E é basicamente isso. Se você quiser executar isso e conseguir, é só fazer isso. E meus principais acertos que mudaram completamente tudo foi a minha constância. Então assim, quando eu decidi fazer uma coisa e eu só fiz aquilo com constância, foi quando realmente mudou tudo, 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 tudo. Quando eu tive constância, qualquer coisa que eu pegar pra ter constância, dá certo. Esse meu canal no YouTube mesmo, eu tô gravando esse segundo vídeo depois de 24 horas de ter gravado o primeiro, e o vídeo tá lá com uma visualização que foi uma visualização minha. Mas com constância eu tenho certeza que esse canal aqui vai chegar muito longe. Então assim, somente com constância e tudo que a gente vai conseguir. Falando nisso, já aproveita e se inscreve aqui, deixa o like, que daí até dá aquela moral, aquela ajuda pro canal acabar crescendo um pouquinho mais rápido. E claro, quanto mais vocês apoiarem esse tipo de conteúdo, mais eu vou trazer e principalmente, quanto mais pessoas estiverem aqui para ver, melhores vão ser os conteúdos. Então assim, além dessa questão da constância, como que eu fiz para ter essa constância? Eu criei uma rotina. Então assim, não tem como tu ter sucesso sem uma rotina. Tu precisa saber o que tu tem que fazer no teu dia antes de começar o teu dia. Porque, como aquele gato lá no filme do País das Maravilhas diz, se você não sabe para qual caminho você quer seguir, qualquer caminho vai servir. Então você já precisa ter traçado isso antes de começar o teu dia. Antes de começar o teu dia, tu já precisa saber o que tu vai fazer naquele dia. Então assim, monta uma rotina. E principalmente busca mentores certos. Busca pessoas que conquistaram o que você quer conquistar do jeito que você quer conquistar. Nada adianta eu me inspirar no Elon Musk se eu não quero lançar foguete. Pelo menos no meu ponto de vista. Claro, esse é o meu ponto de vista. Então, busquem mentores. Primeiro, que tenham resultados reais e não fictícios igual esses coaches mirins ou até aqueles falso guru igual chamavam um tempo atrás. Achem mentores certos que tenham resultados reais. Principalmente isso. E depois pessoas que conquistaram o que vocês querem conquistar do jeito que vocês querem conquistar. E se tudo que eu falei nesse vídeo fez sentido pra você, se parece que pra você eu sou um bom mentor, cara, aproveita, se inscreve aqui, me segue lá no Instagram, @joãobelosso, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender dos conteúdos que eu vou entregar. Quanto mais o tempo vai passando, mais eu vou amadurecendo e aprendendo novas coisas e trazendo conteúdos cada vez melhores pra vocês aqui, tá bom? Então, apoia nosso conteúdo, se inscreve aqui, deixa o like e qualquer coisa, pode me mandar uma mensagem lá na DM do Instagram que eu vou responder todo mundo. Falou!